Boa noite a todos, boa noite em especial a esses queridos irmãos da Sociedade Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, a quem gentilmente me deu novamente essa oportunidade de trazer algumas reflexões dentro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Meu nome é Verônica, falo da cidade de Sacramento, Minas Gerais, sou trabalhadora do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Vou fazer a prece para que a gente possa acerenar o nosso pensamento, pedir o amparo para que sejam minutos proveitosos para todos nós. Senhor Jesus, Espíritos amigos que nos assistem nesta hora de tantas lutas que temos vivenciado, rogamos o amparo, a intuição, para que possamos refletir sobre o seu Evangelho, para que esse Evangelho venha a nos fortalecer, a nos esclarecer, para que tenhamos bom ânimo na nossa caminhada, especialmente diante dos obstáculos, e que saibamos aproveitar as oportunidades. Obrigada por essa oportunidade bendita de aprender com este Evangelho. Certos do amparo, desde já agradecemos. Queridos irmãos, na noite de hoje eu gostaria de trazer algumas reflexões diante da dor que tem batido a porta de todos nós, que se faz presente na nossa caminhada. Nesses momentos de transição que vivenciamos, nesses momentos em que a situação da doença do corpo físico nos assusta, nos faz sofrer, nos traz o medo, a insegurança, a revolta e tantos outros sentimentos, nós também percebemos muitas outras situações de lutas, de dores, não só a da doença, mas a dor moral. A luta que é para nós aprendermos a conviver, a nos relacionar, aprendermos diante de cada obstáculo que chega à nossa porta. Em várias conversas no nosso dia a dia, quantos irmãos pedem que oremos por eles? Quantas vezes temos pedido o amparo para que os irmãos se solidarizem conosco? Isso mostra que todos nós estamos passando por esse momento que é de lutas. Mas nós temos esse Evangelho bendito, sobre a luz da doutrina espírita, a nos esclarecer perante essa situação que nós estamos vivendo. Porque sem esse conhecimento, vamos imaginar, se estamos hoje com tantas dificuldades, nós tendo todo esse conhecimento que chega até nós, imagino que seríamos de nós sem o conhecimento da verdade. O que seríamos de nós sem essa compreensão? Ainda que seja tão limitada, o nosso olhar perante a verdade, diante da verdade, ele é bastante limitado. Mas o quanto cada um de nós é capaz de enxergar é o suficiente para iluminar a nossa caminhada, a nos dar forças. Então que a gente possa procurar buscar um pensamento, um olhar para a dor sob a luz da doutrina espírita, aquilo que a doutrina nos esclarece. Nós temos aí a literatura que eu busquei para esta reflexão, tendo como base o Evangelho segundo o Espiritismo, mas buscando também na obra de Leon Denis, ele tem dentro da sua obra tanto esclarecimento para nós sobre esses momentos de dor. Se nós não tivermos um olhar da nossa caminhada evolutiva enquanto ser espiritual, torna-se muito difícil a gente compreender e aceitar por que chegamos até aqui, até o ponto de vivenciar um contexto de tantas dificuldades e de tantas lutas. Nós fomos criados simples e ignorantes, como já fomos várias vezes esclarecidos nas casas espíritas, perante o Evangelho. Nós fomos criados simples e ignorantes,
e a nossa destinação é a perfeição. Mas ao longo da nossa jornada, ao longo da caminhada, nós experienciamos várias situações. Já vivenciamos as várias formas de prazer, mas também algumas formas de dor e muitas ainda vivenciaremos. Mas as nossas experiências nem sempre foram felizes. Ora pela nossa ignorância, ora pela nossa pequenez, pela nossa falta de compreensão, de acessarmos, a nossa consciência. Nós tivemos muitos atos infelizes ao longo da nossa caminhada e vivemos muito tempo distantes do ensinamento de Jesus. Hoje ainda não estamos alinhados com o pensamento reto, alinhado à verdade. Mas se a gente pudesse olhar para trás hoje na nossa caminhada, com certeza cada um de nós perceberíamos que em outros momentos nós estivemos ainda mais distantes. E como temos dentro das leis divinas, a lei de causa e efeito, se nós temos hoje um efeito inteligente, a causa é inteligente e justa, porque o Pai é todo amor, é todo bondade. Então, nesses momentos em que nós nos distanciamos dos ensinamentos de Jesus, nós acabamos por criar situações e uma necessidade de vivenciar experiências para que pudéssemos retomar ao caminho do Pai, para que nos pudéssemos reajustar com as leis divinas. E a gente consegue perceber isso com uma clareza um pouco maior quando a gente pensa no nível dos nossos sentimentos. Se a gente busca lá na obra de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando traz as leis morais, se a gente busca estudar as leis morais e perceber o nível dos nossos sentimentos, ali a gente percebe o quanto que o que a gente vibra, o quanto que a maneira como nós convivemos no nosso dia a dia, por vezes é distante das leis, Então, nós somos convidados, nós temos várias situações que nos são, na verdade, impostas, porque são leis divinas, para que nós possamos nos reajustar com elas, para que a gente possa, no nível dos nossos sentimentos, fazermos novas construções. E aí nós temos a bênção da reencarnação. Se ontem nós tivemos uma caminhada que foi tão incoerente, que foi tão infeliz, nós perdemos aquela oportunidade, aquele tempo. Mas o Pai, que é todo amor, que é todo justiça, que é todo bondade, concede a cada um de seus filhos uma nova oportunidade. Então, nós adentramos a essa casa que nos acolhe, o planeta Terra, uma casa que nos acolhe nas nossas necessidades. E nós planejamos estar aqui, porque aqui teríamos condições de nos reajustarmos. Aqui reencontraríamos tantos irmãos que ontem nós não aprendemos a amar, nós talvez tenhamos os distanciado, os iludido perante tantas situações. E aqui a gente tem a oportunidade desse reencontro. E todos nós estamos aqui nessa morada. Porém, quando aqui nós chegamos, prontos e preparados para essa existência, se por um lado encontramos esse estímulo da verdade que nos impulsiona a sermos cada vez melhores, a nos esforçarmos para vencermos a nós mesmos, por outro lado, nós encontramos o forte estímulo do mundo, o forte estímulo das ilusões. E como ainda, voltando lá nos nossos sentimentos difíceis, e como ainda nós não somos seres que caminham coerentes, plenos com a verdade, nós nos deixamos arrastar
por essas dificuldades. Então, várias situações que nós temos nesse planeta que não estão em consonância com as leis, elas nos arrastam, elas nos seduzem, então nós nos distraímos. Tudo aquilo que nós planejamos, o que seria melhor para nós, quando nós chegamos aqui e nos deparamos com tantas formas de prazer, nós paramos com aquele trabalho. Nós como que deixamos de lado, nós acomodamos aquelas situações que viemos para resolver conosco mesmo. Mas quando a gente está aqui, tão distraído, achando tão belo, tão lindo o poder, a forma física, o status, o dinheiro, tudo isso que tantas vezes nos iludiu e que continua das formas mais diversas nos iludindo, quando a gente se depara com isso, a gente mergulha, né? E então, o Pai que nos ama, nos permite várias situações para que a gente saia dessa ilusão. E aí vem a dor. E quando a gente pensa, né, se a gente puder trazer um olhar diferente, que quando vem a dor, a gente é convidado a sair desse marasmo, a sair dessa indiferença perante as nossas escolhas que fizemos lá no plano espiritual. Nós achamos muito difícil, nós às vezes não aceitamos, que não queremos compreender. Mas se a gente tem esse olhar do ser espiritual, a gente percebe que a dor, ela se torna uma bênção. Mas como uma bênção? Se nos traz tanto sofrimento, se nos traz tantas dificuldades. Então, quando a gente está ali mergulhado no materialismo, é necessário algo para nos despertar. E aí vem a dor moral, né? Porque se por um lado a dor física, ela nos produz sensações, a dor moral, ela toca no nível dos nossos sentimentos. E aí, nós somos convidados a sair desse casulo fechado que nós estamos, que é o dessas ilusões. Porque nos momentos de dificuldades, aí nós começamos a viver de forma diferente. Aí vem as lágrimas, vem a perseverança, às vezes são situações que nos convidam à resiliência. Nós voltamos o nosso pensamento para a prece e tantas outras situações. Basta que cada um de nós pense o que acontece conosco quando somos visitados pela dor. Começamos a refletir melhor sobre as escolhas feitas, sobre como estamos vivendo, e é apresentado para nós um mundo novo. E aí nós começamos a viver de uma forma um pouco diferente. Mas essa forma tão dolorosa que a gente é convidado a vivenciar em alguns momentos nesse planeta é quando o nosso olhar se volta para nós mesmos, para as nossas dificuldades, para as oportunidades, para a bênção da reencarnação. E aí a gente tem a oportunidade de olhar para a caminhada do ser espiritual. E aquele trabalho, aquela obra que nós estacionamos, nós vamos retomar. E nós retomamos essa obra. E essa obra que nós retomamos e viemos edificar nessa existência, e tantas outras que virão, é a construção do reino de Deus na nossa intimidade. O que a dor nos oportuniza? Ela nos oportuniza novas construções. Nós entramos em contato com as nossas maiores dificuldades. Nós entramos em contato conosco mesmo. Vamos refletir. Naquele momento de extremo sofrimento, nós acessamos em nós conteúdos que nem nós mesmos tínhamos consciência de que tínhamos. Por quê? Foi retirado o véu da ilusão.
Nós não estamos mais tão distraídos com a questão do mundo, com as questões, com as ilusões, tantos convites, os mais simples, os mais camuflados, mas que são estímulos para que a gente se perca ou interrompa a caminhada. Então, esse conteúdo profundo que é acessado em nós, momentos de reflexões que jamais imaginaríamos que teríamos, é uma hora de luz. É a hora de luz para todos nós. É a hora em que nós nos deparamos conosco mesmos, né? É a hora que nós percebemos o nosso nível de revolta, o nosso nível de insatisfação, o nosso nível de intolerância e tantas outras dificuldades. Mas o conteúdo que nós acessamos também tem muito de construções que nós já começamos a fazer, ou melhor, algumas aquisições que nós já temos. Não são construções porque não são valores sólidos, mas nós trazemos aquisições. E nessa hora, todo esse recurso que está armazenado em nós, nós conseguimos acessar. E de repente nos percebemos silenciando, nos percebemos precisando ser pacientes, exercitando a tolerância, e ali vamos ampliando esses valores, vamos construindo mais e mais. Mas isso acontece na hora da dor. Benditos seremos quando nós soubermos aproveitar todos os momentos da existência, todos os momentos em que a gente olhar em volta e enxergar tudo como oportunidade e ter aquele desejo de servir e de auxiliar mais e mais, mas nós ainda nos distraímos. Um dia chegaremos a esse nível de compreensão e vivência do Evangelho de Jesus, mas hoje a gente ainda se distrai. E toda vez que a gente fica muito tempo assim distraído, perdido em nós mesmos, em tantos contextos, vêm essas oportunidades iluminativas da nossa caminhada. Mas a gente precisa perceber também como é bênção, porque nos livra de tantas enfermidades, de tantas dificuldades, tanto remorso, tanta mágoa, tanto arrependimento, e aí vem a dor e nos dá asas, como diz Leon Denis, né? Ele diz que a dor, ela dá ao espírito asas para livrá-lo desse corpo que o escraviza. E realmente, asas que nos retiram, mas às vezes a gente não quer sair. A nossa ilusão, ela é tão grande que a gente quer permanecer em caminhos que não vão nos levar à alegria, mas vão nos conduzir à necessidade de novos reajustes e de muita dor. E muitas vezes a gente sofre por situações que não precisaríamos vivenciar. É aquilo que o Evangelho traz para nós, das causas atuais das aflições. Quantas dores nós não tínhamos necessidade de passar, mas o nosso apego, o nosso materialismo e tantas outras enfermidades que a gente não quer romper, que a gente não quer buscar um outro caminho, que a gente se acomodou, então a gente sofre. Os excessos de todas as formas, as oportunidades difíceis que a gente acaba aceitando, as oportunidades que não são para o bem, que não eram para nós, aqueles caminhos de ilusão que a gente ainda busca. Então nem tudo que a gente sofre era necessário que a gente sofresse. A gente sofre tantos espíritos nos relatam, né, na literatura, aquela dor da perda material. A gente ainda sofre. Sofre por aquilo que não é eterno. Nós passamos tanto tempo da nossa caminhada sofrendo por aquilo que é passageiro e deixando de aproveitar o tempo para construir o que é perene. Aquilo que eu verdadeiramente vou dizer é meu. Esse tanto de amor,
esse tanto de alegria, de paciência, e eu posso compartilhar. E quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. Esses bens, a gente talvez ainda não esteja tão disposto a construir. Mas o amor é uma lei de Deus. Nós haveremos de aprender a amar. Nós haveremos de aprender a se doar, a se entregar ao outro. Por isso, as lutas. Por isso, as lutas são uma bênção. Porque nessa hora não tem outro caminho, não tem outra alternativa. É viver ou viver. Por isso, esse momento gerou em cada um de nós, né, esse momento dessa transição, gerou em cada um de nós sentimentos tão difíceis e diferentes. Porque cada um vinha caminhando de uma forma diferente. Porque somos únicos. Mas cada um enxergou o momento de uma forma. Mas todos nós, da maneira como enxergamos esse momento, pensando nessa dor que é da humanidade, cada um de nós está construindo algo no nível da sua compreensão, no nível do seu entendimento, no nível do limite das suas forças e daquilo que já traz de aquisições morais. E isso é muito importante para que a gente não julgue, para que a gente não venha a trazer maiores dificuldades para aqueles que estão à nossa volta em dor. Porque talvez essa força que eu já construí, esse pouquinho de fé que eu já construí, tenha me auxiliado tanto a me manter firme diante da dor, mas lá no lar do meu irmão, eu não sei quais são as suas construções. Eu não sei quais são as suas vivências, qual é a maturidade desse espírito, então eu não posso julgar, porque eu não estou sentindo. Mas cada vez que a gente passa pela luta, que a gente passa pela dificuldade, a gente também vai saindo um pouquinho da indiferença. E aí, quando eu olho para a dificuldade que o outro vivencia, ao invés de criticar e pensar precisava fazer mais, eu penso, e se fosse eu no lugar do outro? E aí eu começo lentamente a sair da indiferença. Eu começo a me colocar no lugar do outro. E ao me colocar no lugar do outro, eu começo a ter condição de me disponibilizar para auxiliar, envolvendo esse irmão nas minhas vibrações, levando a esse irmão uma palavra de estímulo, de ânimo. Porque o que é o Evangelho? O que é a Boa Nova? É a mensagem de alegria, de estímulo. E é isso que precisa ser na vida de cada um de nós. Qual é o valor de tanto estudo, de tanto conhecimento dentro da doutrina espírita, se nós continuarmos a viver da mesma forma? É uma ilusão. Nós continuaremos com a nossa obra parada. Porque a dor, ela nos transforma. Mas ela transforma cada um de uma forma diferente, dentro dessa compreensão que a gente traz. Então, para muitos, talvez ela transforme na revolta, na insatisfação, na tristeza, na amargura. Mas se a gente busca alimentar o nosso pensamento da verdade, a dor irá transformar os nossos sentimentos em aquisições, em valores morais. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque se ainda não passamos pela luta nesse momento, passaremos pela luta. E de que maneira que a gente está se preparando para as lutas que virão? Porque a nossa luta, a nossa caminhada, ela continua. Ora, caminhos mais pedregosos, em alguns momentos mais fáceis, mas a caminhada, a marcha evolutiva, ela não para. Ela não para. E como a gente tem tanto vivenciado, quanto se preparado para os momentos que virão? É preciso ter um olhar atento também
para a maneira como a gente está vivenciando e buscando entender esse evangelho, esse esclarecimento que a gente recebe da doutrina espírita. Para que a gente não alimente em nós o exagero de nós exigirmos de nós mesmos aquilo que a gente ainda não consegue oferecer. E só um olhar atento aos nossos pensamentos, aos sentimentos que alimentamos, é que vai nos permitir perceber-se e compreender como temos passado pelas dificuldades. Como eu fico diante da dor. E quando eu percebo como eu me manifesto diante da dor, eu preciso refletir também nas necessidades que foram eu vivenciar essa dor. Porque se eu percebo uma dificuldade, quer dizer, se eu manifesto na forma da raiva, da não compreensão, vamos buscar o que o Evangelho nos estimula na construção da paciência, da tolerância. Qual é o valor dessa aquisição na caminhada de um espírito? Vamos buscar o exemplo de irmãos que já passaram por essa luta, que já passaram por essa vivência, para que eles sejam também estímulos para nós olharmos e pensarmos que um dia estiveram aqui também e venceram a caminhada, e venceram a luta, e aproveitaram essas asas e estão hoje em outras situações. E estão hoje vislumbrando outros horizontes que a gente não perca de vista. Para que a gente não se iludisse de que bastava a gente estudar e falar para o outro, e falar e guardar literatura. Jesus vivenciou. Cada momento da sua caminhada é um estímulo, é um bom ânimo para nós olharmos na nossa caminhada o que nós podemos fazer, o caminho que a gente precisa trilhar. Como foi o caminho percorrido por Jesus? Foi o caminho das facilidades? Não. Sabemos que não. Jesus percorreu caminhos tão pedregosos. E nós, que somos tão pequeninos, que caminhos nós precisamos percorrer? É necessário que a gente tenha esse olhar, porque senão a gente também passa todo o tempo envolvido numa ilusão, numa fantasia de uma busca de uma felicidade plena do mundo que nos estimula a isso, que nós sabemos que não é dessa forma. O que o Evangelho nos fala sobre a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade é a gente aproveitar as oportunidades que chegam até nós. E oportunidade, à luz do Evangelho, não é como as oportunidades que o mundo nos diz. Não é a oportunidade do status, do dinheiro, não são essas. São as oportunidades que vão nos permitir novas aquisições, novas construções morais. Aquilo que é perene, aquilo que vai fazer parte do meu patrimônio espiritual. Então que a gente possa, irmãos, ter esse olhar. Sabemos que são momentos dolorosos que chegam para todos nós, difíceis, mas que quando a gente consegue estar em um momento de equilíbrio, sereno, de tranquilidade, que a gente aproveite dessa calmaria nossa para acalmar o nosso irmão, porque ainda não conseguimos passar todo o tempo da nossa caminhada nessa forma. Vamos compartilhar com o outro aquilo que a gente tem de melhor. E naqueles momentos difíceis que nós vivenciamos, que a gente não se esqueça de que o Pai olha por todos. O Pai olha por todos nós. Vamos relembrar o diálogo de Jesus com Bartolomeu. Quando ele diz, eu perdi a minha mãe. E o que Jesus diz?
Ninguém está perdido. Que a gente não se sinta sozinho, triste, que a gente se lembre de quantos irmãos desencarnados que diariamente nos estimulam. Continue, não desista. Aqueles pensamentos que vêm sutilmente nos estimulando a prosseguir a nossa caminhada. Que a gente consiga alcançar a vibração desses irmãos, porque eles diariamente tentam nos estimular, nos auxiliar. Mas é preciso que estejamos atentos. É preciso que façamos da nossa parte. Assim a gente vai conseguir perceber o amparo. Porque mesmo na nossa indiferença, mesmo em tantas dificuldades que todos nós trazemos, nós somos amparados. Nós somos estimulados. Por que não percebemos? Porque estamos distraídos. Estamos tão distraídos, mas tão distraídos, que foi necessário esse rebuliço, né? Toda essa transformação para a gente se voltar para o nosso lar, olhar para o nosso semelhante, perceber quem está à nossa volta e voltar a olhar para nós mesmos, para quem somos, para a oportunidade que foi recebida. Somos responsáveis por aquilo que nós planejamos, por essa obra. Ninguém fará por nós. Enquanto não fizermos, ela vai ficar ali, ó, interrompida. Ficaremos parados. Aquilo que a gente já adquiriu está até aqui. Mas a gente precisa continuar. E quanto mais nós permanecermos parados, indiferentes à oportunidade, mais difícil e mais doloroso vai ser quando a gente precisar retomar a marcha. Então, naquele momento em que a gente precisa de um fôlego, de um ânimo, vamos buscar no Evangelho. Vamos buscar nas leituras edificantes, nas leituras que venham nos auxiliar a se perceber, que a gente saia dessa literatura rasa, que não nos auxilia a compreender o ser espiritual, que a gente não substitua o Evangelho de Jesus por outras leituras que não nos estimulam, que a gente esteja vigilante, atento e com bom ânimo, meus irmãos. Que a gente tenha bom ânimo nesse momento de tantas mudanças. Mas um dia vamos olhar para trás e perceber como foi valoroso estarmos aqui hoje, juntos nessa caminhada. E que possamos caminhar verdadeiramente juntos. E que se o outro não veio até mim, que eu vá até o outro. Que eu vibre pelo outro. Que eu envolva esta morada sublime que é o planeta em minhas vibrações. Se nós percebemos tantas dificuldades, tanto sofrimento, vamos ficar quietos, inoperantes, esperando o milagre? Não. Nós já temos recursos para fazer da nossa parte. Cada um trabalha com a ferramenta que recebeu. E todos nós recebemos ferramentas. Nós viemos para essa morada com os recursos que precisávamos. Não vamos deixar que essa ferramenta enferruje e depois chorarmos o tempo perdido. Então que a gente possa buscar sempre o bom ânimo. O Evangelho precisa ser essa mensagem na nossa vida. Vamos nos alegrar, nos estimular para que quando o outro chegar até nós, a gente tenha condição de envolvê-lo com o nosso amor, com a nossa vibração. Muito obrigada, queridos irmãos, por esse momento, por poder trazer esse pensamento, essas reflexões que são para todos nós. Todos nós que aqui nos encontramos necessitamos desses estímulos e que a gente não se perca um do outro, que a gente continue a nossa caminhada juntos. Agradeço mais uma vez por essa oportunidade que vocês de me colocar, me sentir tão próxima de vocês em vibrações, em pensamentos. E vamos com alegria
encerrar esse momento com a prece. Senhor Jesus, Espíritos amigos, obrigada por esse momento. Obrigada pelos estímulos recebidos, pelas intuições, pelo amparo, por tantas oportunidades que chegam até nós. Que possamos continuar a nossa caminhada buscando esse Evangelho, nos esforçando para nos fortalecermos. Mais uma vez agradecemos, Senhor Jesus, e que tantos irmãos que se unem a nós em pensamento nesse momento recebam as nossas vibrações e possam ser amparados. E que assim seja. Muito obrigada, queridos irmãos. Que Jesus os abençoe.